Olá, meu nome é Fernando Rocha Cavalcante. Vou iniciar a apresentação do TCC1, da graduação em Engenharia Civil da Unifacear, juntamente com a minha colega Jaqueline Regina Lourenço Cavalcante. Vamos fazer aqui em diante, então, a nossa apresentação. Okay? O tema do nosso trabalho é sobre manifestações patológicas em estruturas de concreto armado, causadas por corrosão da armadura e meios de diminuir sua incidência. Tá? Nós fizemos uma revisão bibliográfica e dando sequência. Aqui no sumário, com todos os itens ali abordados no nosso trabalho. Uma breve introdução, então. Atualmente, o concreto é o material mais utilizado em construções no mundo todo. Embora apresente características de resistência e durabilidade, dependendo do meio ao qual é exposto, pode sofrer manifestações patológicas, principalmente problemas de corrosão na armadura. Patologia é esta, muito estudada pelos cientistas, os quais tentam entender os sintomas e os fatores que favorecem esse processo. Então, qual o problema, principal? Quais são as origens das patologias nas estruturas de concreto e como diminuir a sua incidência? O objetivo geral do nosso trabalho é analisar a origem, as consequências e os danos que as patologias nas estruturas de concreto armado causam em edificações e buscar soluções e medidas profiláticas para diminuir a incidência das mesmas. O objetivo específico, então, será buscar e avaliar a origem dessas patologias no concreto, o seu ponto de concepção, sejam elas por falha humana, seja por material de má qualidade, agentes físicos, agente químico, prazo de execução curto, entre outros. Demonstrar que a corrosão da armadura é a manifestação patológica com maior incidência nas edificações, analisar e buscar meios de diminuir sua incidência e procedimentos que devem ser executados nas estruturas para aumentar de forma significativa a sua vida útil. Então, com forma justificativa, de acordo com as pesquisas elaboradas por Andrade, em 1997, e também citada pelo IBAP, em Sergipe, mostram que 58% das manifestações patológicas mais comuns que ocorrem no concreto armado são causadas por corrosão da armadura, sendo esta patologia predominante. Portanto, é de suma importância avaliar suas origens e buscar meios de diminuir sua incidência, bem como a correta terapia, para que o problema seja solucionado. A fundamentação teórica do nosso trabalho aqui, vamos começar falando sobre o concreto armado. Tá? É um material amplamente utilizado nas construções de grandes estruturas, tanto em território nacional, como em grande parte das construções civis ao redor do mundo. Nos mais diferentes tipos de construções, como viadutos, pontes, edifícios, paramentos industriais, rodoviários e de aeroportos, barragens, canais, entre outros. A composição do concreto em si é composto por água, cimento, um agregado miúdo, no caso de areia, agregado graúdo, a brita, podendo também conter aditivos químicos para melhorar e modificar suas propriedades, aumentando sua performance. Esse material apresenta excelente resistência à compressão, mas, por outro lado, apresenta baixa resistência à tração, apresentando certa fragilidade se empregado sozinho. Então, em elementos que serão tracionados, como vigas, lajes, tirantes, elementos fletidos, para resolver essa deficiência, o aço é empregado ao concreto, aumentando assim a sua resistência à tração e à compressão. O aço também contém a mesma característica. O concreto armado, então, se origina da junção de um conjunto de barras de aço, formado pela armadura, envolvidas pelo concreto. A vida útil e a durabilidade. Tá? A durabilidade das estruturas de concreto está diretamente relacionada em como o material irá se comportar em diferentes tipos de ambientes, através da ação externa de agentes químicos, físicos e biológicos. Pode-se dizer que o concreto deve ser impermeável para ser durável, mas o contrário estará mais exposto às ações dos agentes externos. A vida útil de concreto é definida como sendo o período pelo qual as características e as propriedades das estruturas se mantêm,
sem que nenhuma intervenção considerável ocorra. Portanto, se durante o uso a estrutura vir a se deteriorar, ao ponto de não haver mais soluções, mesmo com manutenções e colocar a vida do usuário em risco, dizemos que a vida útil do concreto chegou ao fim. Conforme aqui citado no NBR 6118, no item 6.1 da página 15, então lá diz que as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conserve a sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente à sua vida útil. Né? Patologias em estruturas de concreto armado. Tá? O termo patologia tem origem grega, tá? Patos significa doença e logos significa estudo, ou seja, o estudo das doenças. Em engenharia, o termo patologia aborda o estudo de origem dos problemas estruturais nas edificações, que levam à perda do desempenho das estruturas, as formas de manifestações, consequências, os meios que levam à degradação, aos danos estéticos, bem como os meios de evitar ou diminuir a incidência das mesmas. O concreto armado está sujeito a alterações ao longo dos anos, pois é um material não inerte. Os elementos que os constituem, cimento, água, areia, brita, aditivos e o aço, interagem entre si, e com os agentes externos, gases, bases, sais e ácidos, levando à ocorrência de manifestações patológicas, desde as mais simples até as mais graves, no quesito de serem corrigidas. Né? A figura a seguir representa um pouco das intervenções que podem ocorrer. Então, na base de concreto, os aditivos, micro-organismos, gases, vapores, bases, sais e ácidos. Né? Então, dando sequência agora, pessoal, eu vou fazer uma pausa, tá? A minha colega Jaqueline, então, ela vai dar continuidade na apresentação do nosso trabalho, ok? Obrigado. Bom, eu vou dar continuidade, então, aqui à apresentação. Boa noite a todos, eu me chamo Jaqueline. Eu vou falar um pouco, então, sobre a origem das manifestações patológicas. A origem de uma patologia, ela está relacionada com a fase ou com as etapas de execução de um projeto construtivo, onde ocorrem falhas que levam à predisposição para a formação dessas patologias. E dentre esses fatores, podemos elencar, né, as principais causas das origens patológicas. Erros no projeto, falhas na execução, má qualidade dos materiais utilizados, tempo curto para execução do projeto, incêndios, inundações, acidentes e manutenção imprópria ou falta da mesma. Agora falando sobre a corrosão da armadura. As armaduras inicialmente possuem sua proteção pelo cobrimento de concreto, que forma uma barreira física aos agentes externos. Quando as condições de proteção proporcionadas pelo cobrimento são insuficientes, ocorre a perda da sua proteção natural e um processo de corrosão pode ser desencadeado, como mostra essa figura aqui. Bom, esse processo de corrosão, ele é resultado da interação do material com o meio ambiente, gerando reações eletroquímicas ou reações químicas, ligadas ou não a ações mecânicas, como, por exemplo, erosão, ou ações físicas, as variações de temperatura. A corrosão basicamente acontece quando íons, juntamente com água e oxigênio, atravessam o concreto até a armadura, manifestando problemas como fissuras, manchas, exposição da armadura e perda de massa da mesma. Esse processo geralmente ocorre pela permeabilidade que o concreto apresenta. Ou seja, todo material com essa característica apresenta facilidade de líquido ou gases entrarem em seus poros.
Atualmente, os tipos de corrosão que são considerados os grandes vilões nas cidades modernas são causados por carbonatação ou pela contaminação por íons de cloreto. Aqui na imagem, eu tenho um exemplo da carbonatação. Eu vou falar um pouco sobre ela, então. O que basicamente ocorre na carbonatação. O dióxido de carbono, ele entra nos poros do concreto e quando encontra água na estrutura, ele forma o ácido carbônico, que acaba reagindo com hidróxido de cálcio, originando o carbonato de cálcio e água. O carbonato de cálcio em si, ele não corrói o concreto, mas a sua geração acaba com os componentes alcalinos do cimento, reduzindo, então, o seu pH. O que acontece, então, no interior do concreto? O aço, ele está protegido de qualquer sinal de corrosão por uma camada passivadora, que é formada e mantida devido ao pH básico, que fica ali em torno de 13. Caso ocorra uma queda nesse pH, normalmente abaixo de 11, inicia-se um processo onde ocorre a formação de compostos ferrosos expansivos. E a camada passivadora é destruída, gerando assim a despassivação. Então, o volume do aço começa a aumentar, causando fissuração e lascamento do concreto. E a segunda causa mais comum é a contaminação por íons de cloreto. Essa contaminação, diferente da carbonatação, que pode ocorrer com o concreto exposto a qualquer tipo de meio ambiente, a contaminação por íons de cloreto, ela ocorre em ambientes salinos, normalmente em cidades litorâneas, onde ocorre a exposição à névoa salina ou propriamente da água do mar e seus respingos. Independente, né, desse agente gerador da corrosão, esse processo está ligado à quantidade de oxigênio e umidade na superfície da armadura. Bom, aqui na próxima página, então, eu tenho as classes de agressividade ambiental. Como o Fernando havia falado anteriormente, a vida útil do concreto está ligada à sua capacidade de resistência ao ambiente em que ele está inserido, né? Pois a ação do meio ambiente também acelera esse processo de corrosão. Atualmente existem 4 classificações do meio em relação à sua capacidade de interferir no processo patológico, que vai desde o ambiente menos agressivo até o ambiente altamente agressivo, como demonstrado aqui, né, nessa tabela. Quando o material está em um ambiente muito seco, e o risco de acontecer uma corrosão é extremamente baixo, pois a presença de água é a peça-chave para desencadear esse processo. O mesmo acontece em ambientes de saturação total, né, já que não há presença do oxigênio. Já em ambientes onde a estrutura é submetida a uma umidade extrema e ação de sais, como é o caso da zona marinha, a aceleração desse processo é alta, né? Então, devido à alta concentração de cloretos e sulfatos existentes nesses locais. Aqui, então, nesse próximo slide, mostro alguns exemplos, né, nas consequências da corrosão, né? Aqui a gente tem a corrosão em pilar de concreto armado e lascamento e exposição da armadura. E agora, como diminuir a incidência desses processos executivos, né? Desses processos corrosivos. Dentre as técnicas existentes para diminuir a patologia, em questão a gente pode citar a galvanoplastia, onde é colocado um outro metal para ser oxidado no lugar do ferro. A utilização de uma tinta protetora também à base de polímeros, né, que impede o contato do oxigênio com o material, e a utilização de ligas metálicas, como o aço inoxidado. No entanto, essa utilização de ligas metálicas como aço, devido ao seu alto custo, a aplicação fica muito limitada. Então, eu poderia dizer que ainda a melhor maneira de evitar a corrosão, ela está ligada ao processo de execução, do concreto armado, que se esse feito de maneira correta,
vai garantir aí a durabilidade da estrutura. Então, quando a gente fala em qualidade da execução, a gente pode falar que deve haver um bom cobrimento, começar com um bom cobrimento das armaduras, né, para garantir a proteção do aço ao ataque de agentes externos. Normas brasileiras recomendam que a espessura do cobrimento seja executada levando em consideração a classificação de agressividade ambiental em que a estrutura está inserida, conforme eu havia mostrado nos slides anteriores. Então, quando a gente fala de qualidade do concreto de cobrimento, nós queremos dizer que esse deve apresentar características de alta compacidade, sem ninhos, teor de argamassa homogêneo e adequado, a relação entre água e cimento baixa para garantir aí a diminuição da porosidade do material, além da qualidade de execução no seu lançamento, adensamento e cura. Em conjunto com isso, né, outra maneira de minimizar a incidência de processos corrosivos é a utilização de cimento Portland comum ou cimento Portland pozzolânico, já que estudos indicam baixa incidência de corrosão da armadura por íons de cloreto quando utilizados esses cimentos. Alguns autores também sugerem a utilização de sílica ativa, tendo ela a capacidade de diminuir a porosidade e a permeabilidade da pasta de cimento, o que dificulta aí o ingresso desses agentes externos, como íons de cloreto, dióxido de carbono, que agem diminuindo o pH, conforme eu falei acima, e desencadeando aí esse processo corrosivo. O uso de inibidores de corrosão também são largamente utilizados, por serem fáceis de aplicar e devido ao baixo custo que eles apresentam. Existem dois tipos, os anódicos e os catódicos. Esse último, catódico, ele é pouco utilizado devido à sua baixa eficiência. Os anódicos são mais utilizados. Os inibidores anódicos, eles agem no ânodo, diminuindo ou impedindo as reações que geram corrosão. Eles formam uma camada na superfície da armadura, que faz com que essa fique protegida aí dos agentes externos. E aqui, então, eu tenho as referências, né, que nós utilizamos para a realização desse trabalho. E é isso, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada.